Olá pessoal, tudo bem? Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, o grupo de astronomia do Pernambuco, e aqui estamos em mais uma live, a live dos destaques do céu de junho de 2019. A gente vai ter fenômenos bem interessantes nessa transmissão, nessa live para apresentar, sendo um deles o destaque, digamos assim, o principal, que será a melhor visibilidade do planeta Júpiter. É a noite da oposição, é aquela que a gente vai ter uma melhor noite para observar Júpiter, mas eu vou explicar e detalhar nos destaques de hoje. E, além disso, lá no final da transmissão, também vou apresentar um vídeo. Para quem já acompanha o canal já vai saber qual é esse vídeo, que é um registro bem raro que eu consegui obter e vou aqui partilhar aqui no final da transmissão também. E para começar, vou mostrar aqui na tela do software Starlight o, o que já podemos observar, né, a oeste, né, logo no início da noite, né, ou melhor, do entardecer para o anoitecer, que é a visibilidade do planeta Mercúrio. Então, a gente pode já observar aqui, nos finais das tardes, começo das noites, a presença do planeta Mercúrio no céu. Uma coisa bem interessante que a gente pode notar é que nesse mês a gente vai perceber justamente essa ascensão, essa subida, né, esse deslocamento do planeta Mercúrio no céu, o que é bem interessante da gente perceber noite após noite. Bem, na data aqui da transmissão da live 5 de junho, a gente vai perceber Mercúrio ainda relativamente baixo em relação ao horizonte oeste, o sentido onde o Sol se põe. Ontem a gente já teve uma conjunção entre a fina lua crescente com Mercúrio, sendo que realmente eles ambos estavam bem baixos em relação ao horizonte. Mas quem foi possível observar notou a lua bem fina, aquela lua bem fina que parece uma unha no céu ao lado do planeta Mercúrio. Mas com o decorrer dos próximos dias, semanas, a gente vai ver Mercúrio mais alto e também vai ter outras conjunções dele com a Lua. Mas aí já não fica para o mês de junho. Bem, sendo hoje, né, hoje à noite, a gente já vai poder testemunhar a conjunção da Lua com o planeta Marte. Mas vamos focar primeiro em Mercúrio, para depois, quando for o retorno aqui das datas, a gente voltar a falar dessa conjunção de Marte com a Lua e os outros destaques dos outros planetas. Bem, Mercúrio ele vai começar relativamente baixo em relação ao horizonte oeste, porém dá para perceber aqui à medida que os dias se passam essa subida dele no céu, né? Então você veja aqui que eu estou enfatizando o mesmo horário e vai ter uma bela conjunção também dele, de Mercúrio, com o planeta Marte, que vai ser em 18 de junho. Então, nesse entardecer, anoitecer de 18 de junho, a gente vai ter essa bela conjunção aqui de Mercúrio com o planeta Marte, como a gente pode ver. Ambos estarão muito próximos, aparentemente um do outro, o que vai ser bem interessante de registrar com uma câmera, uma tela objetiva, né? Uma câmera que possui uma tela objetiva, um binóculo para você observar, um telescópio. Vai ser bem legal de registrar também, além de observar, é claro. Na sequência, Mercúrio ascende mais, ele sobe mais no céu, né? Se desloca mais, chega a ultrapassar em questão de altura Marte, e depois, até o final do mês, ele faz aquela espécie de estacionamento, ele para e depois desce. Isso faz parte do deslocamento característico do planeta
quando a gente observa ele a oeste. Bom, e aí já é julho, quando, como eu falei no início, a gente já vê essa presença da Lua, a conjunção com Marte aqui, mas aí já será julho. Então, voltando, aqui vou voltar para o dia 5. Então a gente já repara essa interessante movimentação que Mercúrio possui no céu. Ele é o planeta que tem esse maior deslocamento, uma vez que ele é o mais próximo do Sol. Então a gente tem esse movimento dele bem característico, bem perceptível no céu. E aí, como citei, a gente vai ver esse deslocamento dele até ele ficar aqui em conjunção com Marte no anoitecer de 18 de junho. E ainda aqui nas características em destaque de Mercúrio, no dia 23 de junho será a máxima elongação. É quando o planeta Mercúrio ele está em sua maior separação angular do Sol. Então a gente tem aqui o Sol que se pôs a oeste. Essa é a máxima elongação leste. Embora seja chamado leste, a visão para onde você vai olhar é o oeste, sentido onde o Sol se põe. A gente pode aqui até diminuir um pouco mais o tempo. Claro, aqui não seria tão possível porque o Sol ainda está presente, mas a gente pode ter essa maior separação angular entre Mercúrio e o Sol. Aproximadamente aqui 25 graus dessa separação angular. O que isso significa? Que justamente nesse anoitecer de 23 de junho, você vai ter mais tempo de observação do planeta Mercúrio no céu. O que é normalmente bem difícil realmente ter mais tempo de observação de Mercúrio, uma vez justamente ele é o primeiro dos planetas, é um planeta interno, então ele tem essa característica de ficar pouco deslocado angularmente em relação ao Sol. O que quer dizer? Que se a gente fazer como eu fiz ali, uma linha, mas na verdade é um arco, né? Como se fosse um compasso, você tem uma maior distância angular, depois ele estaciona mais ou menos assim e depois retorna a se aproximar angularmente. Na verdade não é se aproximar, ele está fazendo a órbita ao redor do Sol. Isso é bem interessante de perceber dia após dia com esse deslocamento característico do planeta no céu. Bom, isso será do entardecer para o anoitecer de 23 de junho. Então a gente vai ter aí pelo menos, vamos ver questão de tempo, uma hora e meia. Isso, pelo menos 1 hora e 20 minutos, depois ele vai ficar muito baixo. Pelo menos 1 hora e meia após o pôr do sol, você vai ter mais tempo para vê-lo no céu, no entardecer, no anoitecer de 23 de junho. Tudo isso neste mês. Bom, esses são os principais destaques de Mercúrio. Eu vou retornar aqui para o horário e a data da transmissão, melhor dizendo, a data. Para mostrar uma coisa bem interessante, que nessa noite daqui da transmissão da live, tinha falado há pouco e depois vou detalhar melhor sobre a conjunção de Marte com a Lua. Se a gente focar aqui em Mercúrio, claro, e também escurecer um pouco mais o céu, ele vai estar próximo do aglomerado M35. Eu vou apenas marcá-lo aqui para ficar melhor de ver. Isso. É isso aqui. Aqui está marcado para que você veja.
Então, na noite de hoje, se você conseguir, do entardecer para o anoitecer, vai dar para ver Mercúrio relativamente próximo do aglomerado M35. Diferente do que aconteceu no mês passado, Marte, ele praticamente ficou aqui, entre aspas, né, dentro, devido ao ponto de vista, aqui dentro do aglomerado aberto de M35. Lembrando que é aparentemente, né, nesse caso também é aparentemente próximo. Então isso já é na noite dessa transmissão, na noite de hoje. Mas pelo horário provavelmente já passou, né? Por conta aqui do horário da transmissão. Mas aí já vale a chamada que na descrição está o link dos destaques do céu, do post dos destaques do céu, onde você justamente pode acompanhar esses fenômenos e eventos que se destacam mês a mês aqui no AstroPE. No site você já tem os destaques do céu de junho de 2019 e vai saber justamente esses principais fenômenos e eventos. Entre eles, como eu falei no início aqui da transmissão, a melhor noite de observação do planeta Júpiter. Muito embora vá valer isso para o mês inteiro de junho, julho e até considerando agosto. Eu vou aqui justamente retornar para mostrar aqui o destaque de Mercúrio, essa conjunção dele com o aglomerado M35. E aqui a gente já vai para o próximo planeta visível nesse horário. Eu não vou seguir a ordem sim, mas os horários, para que depois a gente veja quem são os planetas que estão visíveis na madrugada, e depois aqueles que são visíveis durante a noite. Bom, na sequência, como a gente já tinha falado, aqui temos, logo também na noite de hoje, aqui eu vou tentar deixar um pouco mais noite, ou seja, no horário mais adiantado, já fica o céu mais escuro. A gente vai ter a conjunção do planeta Marte com a fina lua crescente, também na noite de 5 de junho. É uma bela conjunção para que a gente registre e também note, tudo bem que perdeu bastante o brilho devido à distância que ele se encontra da Terra, mas a presença de Marte ainda no céu e justamente nessa banda do céu oeste. Eu destaco isso porque o planeta, né, ele tem um movimento bem interessante ao redor do Sol, que praticamente assim seria metade do movimento de translação da Terra. Então é meio que a Terra se desloca no espaço e Marte ainda parece que persiste a acompanhar. É meio que uma dinâmica interessante de um caçar o outro, vamos dizer assim, porque esse deslocamento que ele faz com que ele permaneça ou esteja mais presente por mais tempo no céu. É bem diferente do que você vai notar com outros planetas externos, como Júpiter, Saturno e até o Urano e Netuno, embora não sejam visíveis a olho nu. Mas no caso aí de Marte, você chega a ter ele mais tempo presente no céu. Ele também é um que fica mais tempo ausente, porque justamente depois que a Terra chega a um ponto de ultrapassá-lo e ele passar a ser presente durante o dia, a gente não consegue vê-lo, ele vai passar aí mais praticamente um ano sem a gente ver, porque justamente ele demora. Na verdade, se demorar é porque tanto que a Terra se desloca, ele também meio que é a metade desse deslocamento no espaço. Então, é uma coisa bem interessante essa dinâmica que chega a gente perceber essa maior tempo de presença do planeta Marte no céu. Esses detalhes que eu já venho falando nas outras lives dos destaques do céu, sobre esse comportamento, digamos assim, dos planetas, eu vou reservar uma live especial, um conteúdo realmente em vídeo
explicando justamente esse movimento e algumas características para que a gente entenda isso do ponto de vista do espaço. E a partir esse entendimento do ponto de vista do espaço, a gente entender como é que funciona esse deslocamento no espaço e como a gente vê, ou também o contrário. Aquilo que a gente vê várias vezes, né, noite após noite nas observações, a gente entender como é que funciona do ponto de vista do espaço e meio que começar a assimilar essa movimentação que os planetas têm, que é bem interessante e característico, cada um deles, né? Uma disparidade bem interessante que você compara, por exemplo, aqui Mercúrio com o planeta Marte. Bom, aí na sequência a gente repara aqui a conjunção de Marte com a Lua e depois aqui acentuando as datas, a conjunção de Marte com Mercúrio, como eu já tinha citado sobre Mercúrio, consequentemente fala-se o mesmo sobre Marte, que é a conjunção planetária envolvendo Mercúrio com Marte na noite de 18 de junho. Bom, e aí vai até o 30 de junho, já o final do mês. E esses são os principais destaques de Marte. É bem interessante notar essa movimentação planetária, tanto de Marte como a bem notável movimentação de Mercúrio no céu. Bom, agora eu vou mostrar a visibilidade dos planetas a leste, para depois ir para a madrugada e mostrar quem é que se destaca mais no céu das madrugadas. Então, voltando aqui para 5 de junho. Isso. Eu vou só desmarcar o catálogo Messier para não ficar tão cheio de informações. Bom, e aqui a gente já tem a visão fácil e notável do planeta Júpiter no céu desde o início das noites, em junho de 2019. O planeta Júpiter, ele é facilmente notável no céu por esse brilho intenso que ele possui, que na verdade esse brilho intenso que possui, a gente sabe que é a reflexão dele da luz solar, uma vez que os planetas são corpos celestes iluminados pelas estrelas, no caso Júpiter é iluminado pelo Sol, e aí esse disco do planeta ele está praticamente 100% completo de iluminação, ou melhor dizendo, ele está com sua face 100% iluminada nesse período desse mês de junho. E aí é que se dá o período da oposição. Ele tanto fica numa linha reta entre Sol, nós, Terra e o planeta Júpiter. E isso faz com que a gente, do ponto de vista nosso, quando a gente observa com um binóculo, um telescópio, a gente consegue ver a face dele 100% iluminada. E isso acentua ainda mais esse brilho, esse destaque dele no céu. E também, consequentemente, no período da oposição, que é praticamente esse mês de junho, a gente consegue perceber o planeta Júpiter no céu logo no início das noites, por toda a noite e madrugada. E madrugadas, né? Porque não vale apenas para um dia, mas sim por várias noites e madrugadas. E o que é bem característico, né, da oposição é assim que o Sol se põe a oeste, o planeta já é praticamente visível no sentido oposto a leste, onde o Sol nasce. Então, assim que anoitecer a oeste, você já consegue notar significativamente o planeta no sentido oposto a leste. Bom, e vamos ver, né, o que se destaca nessa,
dessa presença do planeta Júpiter no céu. Bom, aqui a gente tem a noite de 5, eu vou adiantar apenas mais 1 hora para deixá-lo mais alto em relação ao horizonte. E aqui a gente vai ver, noite após noite, o tanto o deslocamento e os principais fenômenos envolvendo Júpiter em junho de 2019. Praticamente será a conjunção do planeta como fenômeno, vai ser a conjunção do planeta. Desculpe, só centralizar aqui. Isso. Será a conjunção do planeta com a Lua. Então, a conjunção de Júpiter com a Lua acontecerá na noite de 16 de junho. E o que é interessante de observar isso é que você vai ter o planeta muito visível por conta do seu reflexo da luz solar, ou seja, o brilho que a gente chama, muito intenso, bem ali próximo da Lua. Quem já acompanha os destaques do céu já sabe que conjunções como essa já aconteceram noites anteriores. A gente já teve a conjunção de Júpiter com a Lua desde maio, abril e meses anteriores. Porém, à medida que a Lua vai ficando cheia, né, porque está a fração iluminada dela próxima da fase cheia aí, a gente percebe melhor essa conjunção, porque as pessoas quando vão observar, vocês que vão observar, assim como eu, vai observar, a gente olha para o planeta, ou melhor, olha para a Lua e já repara ali que tem uma aparente estrela. Na verdade, essa aparente estrela, no caso, para quem já sabe e acompanha, é o planeta Júpiter. E aí também quem nota, entende o deslocamento do planeta Júpiter no céu, que é mais pela movimentação da Terra, que vai em direção ao planeta. Essa questão do deslocamento da Terra é mais... a Terra tem uma velocidade orbital maior do que Júpiter, né? A gente tira pela translação a Terra 365 dias, um ano. Júpiter aproximadamente 12. Então o planeta Júpiter é muito mais lento nessa questão. Então, ano a ano é a Terra que vai em direção ao planeta, ultrapassa ele, digamos assim, quanto a aquela passagem, né? Você tem um planeta aqui, a Terra vai até ele, acontece a oposição e depois sai, e aí vai a Terra girando. E o planeta Júpiter pouco se desloca. Isso é bem interessante para a gente notar essa dinâmica de movimentação. E aí também perceber as conjunções dos meses anteriores não era com a Lua com a fração praticamente 100%, digamos. A gente já teve período em que a Lua esteve em conjunção com Júpiter, a fase minguante, depois minguante gibosa, que é aquela mais convexa, e aí até chegar agora no mês de junho, que é praticamente com ela na fase cheia. Bem, essa bela conjunção da Lua com Júpiter acontecerá na noite de 16 de junho. Ela é o fenômeno que se destaca. Quanto à melhor noite de observação, digamos assim, será na noite da oposição de Júpiter. Esse termo oposição se dá justamente, eu vou tentar diminuir mais para que a gente perceba isso. Em questão de ângulo, você tem o Sol, 180 graus, você tem o planeta Júpiter. São ângulos opostos. Então, Júpiter está oposto à posição do Sol. Então, a gente tem ao leste, no sentido onde o Sol nasce, o planeta Júpiter, e a oeste o Sol. Aqui ele já está bem baixo
em relação à linha do horizonte. Eu vou tentar aqui. Perdão, era menos. Isso, dá para notar bem aqui que o Sol se encontra aqui. Eu posso tentar tirar justamente aqui a gente vê a linha do horizonte aqui. Ele está aqui abaixo do horizonte. Eu vou tentar deixar ele bem na linha do horizonte. Pronto, está aqui bem na linha do horizonte. E Júpiter vai estar aqui bem na linha mesmo também do horizonte leste. Então isso aí, pessoal, que eu quero destacar tem a ver com a noite da oposição. Bom, tá aqui o planeta Júpiter. A oposição, a noite da oposição, acontecerá na noite de 10 de junho. O planeta vai estar praticamente bem visível por toda a noite e madrugada nessa noite aí, nessa data de 10 de junho. E quando a gente amplia, né, fica mais próximo do planeta, a gente tem essa bela visão. Eu não vou deixar tão perto assim, para que a gente veja que se você tiver um binóculo, já vai ser suficiente. Uma luneta, que é um telescópio refrator, ou um telescópio refletor. Se você usar uma ampliação mínima, no caso dos binóculos, ela já é mínima por natureza, né, por produção mesmo, a gente vai ter essa bela visão aqui do planeta Júpiter e esses pontos brilhantes que aqui já entregam que são as luas do planeta Júpiter. E digo a vocês, é fantástico de observar a movimentação dessas luas. Apenas com a diferença de algumas horas você já consegue perceber a movimentação. Eu vou fazer justamente isso. Na verdade, minutos a minutos você já percebe. Isso ainda na noite de 10 de junho. Vou deixar aqui até 11 horas. Pronto. Você viu que as luas estavam dispostas assim e agora inclinou, porque justamente o planeta está no zênite, ponto mais alto acima de nós observadores. Eu vou voltar aqui e você vê justamente o movimento das luas. Bem interessante mesmo perceber essa movimentação. E aí voltei, né, para que a gente veja logo do início da noite. Ainda está claro aqui pela imagem. E a gente vê a movimentação das luas. Aqui tem um movimento mais significativo, mais notável, é a lua Io, uma vez que ela é a mais próxima dessas melhor visíveis em relação ao planeta Júpiter. Ou seja, ela é a mais próxima, então a gente percebe esse movimento de forma mais notável. Aqui possui a maior distância dessas quatro principais luas, é Ganímedes, ou Ganímedes, em que ela leva realmente várias noites para que a gente tenha um movimento assim mais perceptível. Bem, como eu tinha falado, aqui eu vou aproximar mais, a face, o disco do planeta estará na noite da oposição, que é em 10 de junho, 100% iluminada. É como se fosse um Júpiter cheio, né? Fazendo analogia
a Lua cheia seria um Júpiter cheio. Uma vez que também a Lua, quando está cheia, ela está numa oposição, digamos assim, ela está a 180 graus em relação ao Sol. Então o disco fica 100% iluminado. E aí é o que acontece com o planeta Júpiter. Então é isso que torna ele tão brilhante. Tem também a questão da aproximação. Claro, se você tem um disco que está 100% iluminado, muito mais distante, aquela distância iria influenciar. E também ele mais próximo, isso vai contribuir. Mas o principal aqui, além dessa menor distância entre a Terra e o planeta Júpiter na noite da oposição, ou próximo da noite da oposição, melhor dizendo, você tem aí a face do planeta 100% iluminada pelo Sol. O diâmetro aparente de Mercúrio, perdão, o diâmetro aparente de Júpiter, quando visto no telescópio, é bem significativo. Até mesmo, como falei há pouco, no binóculo, você já vê aquela discreta bolinha, né, no binóculo. Na luneta você já vê essa bolinha um pouco maior. E luneta, aquelas mais simples, né, de entrada. Mas se você tem uma luneta que aí a gente nem chama assim, que é um telescópio refrator de 70, 90 ou 130, 150 milímetros, que elas são consequentemente até mais caras, é uma visão belíssima também, fantástica. Isso aí também vai depender da proporção do telescópio refrator. E nos telescópios refletores, também do mesmo, né? Porque tem 76, 100 milímetros, 130, 150, 200 milímetros e por aí vai. A gente, quando utiliza uma ampliação significativa, a gente vê o disco do planeta com um diâmetro aparente bem notável, assim, ao ponto de enxergar as faixas do planeta, essa diferença das cores, né, da atmosfera de Júpiter. É bem interessante mesmo. Então, foquei aqui bastante nessa questão de Júpiter e aproveito justamente para convidá-los a observar Júpiter nesse mês inteiro. Então, você já está aqui acompanhando a transmissão aqui da live hoje já. Vá observando o planeta Júpiter e vá partilhando com as pessoas esse acontecimento do dia 10, que é a noite da oposição, aquela melhor noite de visibilidade do planeta. Melhor noite, mas assim, não vai ter muita diferença com as noites anteriores e com as noites posteriores também. É uma temporada de melhor observação de Júpiter, eu diria. Será o mês de junho, julho e até considerando agosto. Então, acompanhe nos destaques do céu para acompanhar essas outras conjunções que envolvam Júpiter com a Lua, como eu falei, e a noite da oposição, que será na noite de 10 de junho de 2019. Bom, e aqui, voltando, enquanto distancio um pouco mais, vou mudar aqui também o horário. A gente vai ter um outro planeta no céu, não no início da noite, mas a partir de meados das noites de junho de 2019, que é o planeta Saturno. Ele também que é um planeta incrível assim de se observar. Eu vou só botar a data a partir de hoje da live. Aumentar um pouco mais o horário, a partir das 21 horas, né, meados das noites. E aqui aproximar um pouco mais. Pronto. Saturno, ele é visível, como eu falei, a partir de meados das noites até pouco antes, até os finais das madrugadas de junho de 2019 e logo também ele estará no seu período de oposição.
que aí vai se dar em julho. Mas o que eu gostaria de destacar para quem já acompanha o planeta Saturno no céu, ele que começa ali com um brilho discreto, ele vai gradualmente aumentando também esse brilho, uma vez que também o disco dele está ficando próximo aí dos 90% para os 100% iluminado e também mais próximo da Terra. Então isso vai torná-lo mais notável no céu, mais destacado e mais brilhante. Não tanto quanto Júpiter ou até mesmo o planeta Vênus, mas a gente vai perceber ele bem mais fácil do que os meses anteriores. Ele que tem um brilho ali, um amarelado pálido, mas bem significativo. Bom, e seguindo as datas, aqui na noite da live, mas ele vai estar em conjunção com a Lua na noite de 18 de junho. Aqui Júpiter, eu só vou desmarcar aqui Júpiter. O que eu quero dizer é que 2 noites antes, 16 de junho, a Lua vai estar próxima aparentemente de Júpiter e em 18 de junho a Lua estará bem próxima aparentemente de Saturno. Eu vou só ampliar mais aqui. Isso. Para a gente ver bem essa conjunção de Saturno com a Lua, que será na noite de 18 de junho. Vai estar bem próximos, aparentemente. 1 grau apenas. Se você pegar o dedo mínimo esticado do seu rosto em direção ao céu, a separação entre a Lua e Saturno vai ser quase que isso. O dedo mínimo aqui, praticamente 1 grau, com ele esticado, né? Você estica assim em relação a você e apontando para o céu, e será a menor distância entre Saturno e a Lua nessa noite, o que vai facilmente ajudar a você tanto a perceber Saturno, tanto perceber essa máxima aproximação entre os dois, mas quem já acompanha já vai perceber, independente da proximidade com a Lua, a presença de Saturno no céu e esse brilho destacado que ele possui. Aqui será na noite de 18 de junho a conjunção de Saturno com a Lua. Bom, esses são os destaques de Saturno. Até o final do mês ele vai estar relativamente próximo de algumas estrelas aqui, até notáveis de Sagitário. Bom, na sequência, vou mostrar aqui o planeta Vênus, porque é ele que se destaca ainda, bem notável, nos finais das madrugadas deste mês, de junho de 2019. Ele meio agora está solitário, né? Para quem já acompanha os meses anteriores, nos destaques anteriores, a gente sabia que a madrugada estava repleta, recheada de planetas, digamos assim, e agora não mais, está somente ele. Tão ele somente que até Mercúrio o abandonou, digamos assim. Mas logo logo, daqui a julho, ele retorna para ser visto ali antes do amanhecer. A dinâmica de Mercúrio é bem interessante. Então, justamente mudando aqui o horário para antes do amanhecer. Aqui a gente já nota o planeta Vênus. Vou aqui centralizar nele. Pode ser que ele ainda esteja meio baixo. Isso. Bom,
aqui na data de hoje. Na verdade, na data de hoje, 5 de junho, mas logo no dia 1º de junho, houve a conjunção dele com a Lua. Tanto é que na live dos destaques do céu de maio, eu mencionei essa do dia 1º, porque justamente ele está no período de transição do mês para o outro, de um mês para o outro, e aí requer que eu já anuncio, neste mês de junho, por exemplo, já a conjunção do dia 1º de julho. Então, vamos ver aqui, Vênus está ficando cada vez mais baixo em relação ao horizonte leste, sentido onde o Sol nasce, porque daqui a alguns meses ele vai deixar de ser visível a leste, antes do amanhecer, para ser visível ao oeste, iniciar aquela temporada de ser visível ao anoitecer, e que muitas pessoas o notam ainda mais no céu. Então isso só vai acontecer a partir de mais ou menos setembro. Por enquanto ele está baixinho aí em relação ao horizonte leste. Então justamente vou alterar as datas. Você nota que o céu de fundo ele sobe, mas é o planeta também que está ficando cada vez mais baixo em relação ao horizonte oeste. Está ficando mais baixo, isso tendo um mesmo horário. Bom, aqui eu passei meio rápido. Opa, deixa eu só voltar aqui. Cinco e meia. Aqui, 1º de julho. 30 de junho, 1º de julho, 2 de julho. Eu aconselho mais no dia 1º, que a Lua estará um pouco mais acima dele aparentemente. E é sempre uma bela conjunção. E muito interessante de ver essa movimentação até mesmo do planeta Vênus, que é a conjunção da Lua com Vênus no céu. Porque aí você está observando os dois corpos celestes mais brilhantes do céu, né? Sabemos que são iluminados pelo Sol, mas eles têm seu destaque, que é a Lua, atrás apenas do Sol, e em terceiro, Vênus. E eu falo interessante essa dinâmica de movimento de Vênus, porque meses anteriores, quando acontece a conjunção de Vênus com a Lua, você também percebe a fração iluminada da Lua diferente. Aqui ela está o fino minguante, há alguns dias da fase nova. Porém, meses anteriores, ela chegava a estar um fino crescente mais acentuado, né? Um fino minguante, uma lua minguante côncava mais acentuada. Isso porque o planeta estava bem mais separando angularmente em relação ao Sol. Aqui ele está bem baixinho, mas há situações em que ele fica bem alto aqui no céu em relação ao Sol. É bom sempre destacar. Isso aí é também, assim como Mercúrio possui, Vênus, que é um planeta interno, também possui, que é a máxima elongação. Então é aquela máxima separação angular com um compasso, que eu sempre faço isso, esse leque aqui com a mão, entre o Sol e o planeta Vênus. No caso, a separação angular entre Sol e Mercúrio é menor, ele vai e retorna. Já o Sol com Vênus, essa separação é bem maior. Faz com que a gente tenha mais tempo de observação do planeta Vênus no céu. Bom, e aqui é a conjunção de Vênus com a Lua. Já fica aqui a menção do primeiro destaque em relação ao mês seguinte, de julho, em relação a Vênus em conjunção com a Lua, para ser observado que é uma conjunção muito interessante, muito bela de ser vista.
Então, essas são os destaques envolvendo os planetas. E aqui, já nessa etapa final, eu vou mostrar as constelações visíveis, fazer uma abordagem aqui breve das constelações visíveis em junho de 2019. Vou apenas tá aqui. Bom, as constelações que já se destacam no céu em junho de 2019. Vamos aqui para uma parte aqui que é do hemisfério norte, né? Do hemisfério celeste norte, que é a constelação de Lira, a estrela Vega, já começa a ser visível aí a partir das 8 horas. Ela é bem notável. Aqui mais acima, já bem visível no início das noites, desde meses anteriores, a constelação de Boeiro com a estrela Arcturus, ou Arcturus, essa gigante laranja. Aqui próximo do zênite, local mais alto acima do observador, você tem a constelação de Virgem com a estrela Íspica. Praticamente aqui, já a partir das 8 horas, ela está relativamente próxima do zênite. Mais abaixo, isso aqui é o período do início da noite, ali por volta do anoitecer, até a meia-noite. É o período que eu geralmente falo das noites, né? Porque aí seria a partir da meia-noite já as madrugadas. Nesse caso aqui é o período das noites de junho. Vou só colocar o dia 5, que já é a partir de hoje da transmissão. Então, na sequência aqui, abaixo mais da constelação de Virgem, Libra, e vem a notável constelação de Escorpião. A notável constelação de Escorpião, ela tem o formato característico do aracnídeo, facilmente reconhecível no céu, com a brilhante estrela Antares, alfa dessa constelação, mais brilhante. Aqui mais abaixo, planeta Júpiter e Saturno em Sagitário, que começa a ser melhor visível aí já em meados das noites de junho. E agora indo para o hemisfério celeste sul, a gente percebe as notáveis estrelas da constelação de Centauro, Alfa e Beta do Centauro, Alfa Centauri e Beta Centauri, Rigel Kentaurus e Radar. E também, aqui devido ao horário que eu configurei, 8 horas, praticamente em pé, assim, a constelação do Cruzeiro do Sul. Ela aqui, se você utilizar esse eixo maior, algumas vezes ela aponta relativamente próxima ao polo celeste sul. Foi uma constelação muito útil no período das grandes navegações. Então aqui a gente tem a Crux, Mimosa B Crux, H Crux, a Delta Crux, são as estrelas do Cruzeiro do Sul. E aqui a Epsilon Crux, que é normalmente chamada de intrometida, por não fazer parte do formato de cruz. Essas são as principais constelações que se destacam em junho no céu nesse período da noite. Vai do anoitecer até antes da meia-noite no céu neste mês. Bem interessante para a gente ir acompanhando. E aqui, Escorpião que anuncia
pré-anuncia, dependendo do mês, como foi em maio e agora em junho anuncia, aqui é o centro da Via Láctea. Ele anuncia o solstício de inverno. Será entre 20 e 21 de junho. Mas uma coisa que também a constelação de Escorpião anuncia é a localização do centro da galáxia, do centro da Via Láctea, que fica entre Escorpião e aqui Sagitário. A gente tem essa bela imagem aqui, né? Queríamos muito poder observar, não digo nem nesse tom aqui, porque tem praticamente até cores, né? Mas essa questão do contraste entre a faixa de poeira e a faixa de estrelas da Via Láctea. Digo isso porque a gente está perdendo muito essa visão magnífica do céu e estrelada devido à poluição luminosa. A gente precisa se deslocar para bem distante dos centros urbanos, das cidades, para poder observar algo como isso aqui, que é a beleza do centro da Via Láctea. Uma região muito bem estrelada, que possui aglomerados globulares abertos, nebulosas. É bem interessante de observar também. Bom, e agora nessa outra etapa, vou mostrar para vocês aqui as fases da Lua. A começar pela fase que já passou, a Lua Nova, em 3 de junho. A Lua Quarto Crescente, em 10 de junho. A Lua Cheia, que será em 17 de junho. E a Lua Quarto Minguante, em 25 de junho. O perigeu lunar será em 7 de junho, que é o momento em que a Lua está mais próxima em relação à Terra, ao contrário da posição que ela estará mais afastada, o apogeu lunar de junho, que será em 23 de junho. Mas lembrando, e peço gentilmente para que vocês vejam o vídeo das fases da Lua de junho de 2019 aqui no canal. Se possível, assista e deixe seu like, o gostei, porque ajuda bastante a relevância desse vídeo e da informação e o conteúdo divulgado. Isso vai ajudar bastante. Aqui também na transmissão, peço também que, se possível, deixe seu like, o gostei, para dar relevância ainda mais ao trabalho dedicado, apresentado aqui. E agora, nesse finalzinho também, além disso, né, faço o convite para que vocês participem do grupo do AstroPE no Facebook, é grupo AstroPE, que você pode acessar a página do AstroPE, que é o Grupo de Astronomia de Pernambuco, no Facebook, e ali em muitas das postagens tem a menção do grupo, e até numa das partes da página tem a indicação do grupo que é da própria página. Então você pode participar para interagir com os membros do grupo, divulgando seus registros, dúvidas, perguntas, comentários. É um grupo para a interação mesmo, lá em que a gente faz parte. E também, se possível, nos siga no Instagram. É só colocar @grupo AstroPE no Instagram e você vai nos encontrar. Siga para também acompanhar as informações que a gente divulga sobre os principais fenômenos e eventos astronômicos e outras atividades que a gente também realiza. E, se possível, visite o site do AstroPE, onde também você pode acompanhar os destaques do céu, mês a mês, as fases da Lua, as fases da Lua e outros eventos e fenômenos que se destacam no céu. E a gente sempre procura divulgar para que vocês fiquem informados desses acontecimentos e eventos astronômicos. Peço gentilmente que vocês visitem para que vocês conheçam o nosso trabalho e aí conheçam cada vez mais da nossa proposta de divulgação da astronomia aqui, tanto no estado de Pernambuco, mas também no Nordeste ou pelo Brasil, como a gente já levou também essas atividades para outros lugares do nosso país. E aqui, para mostrar essas duas ilustrações
Vou só desmarcar aqui a câmera para ficar melhor visível. Referente à máxima elongação a leste de Mercúrio, que vai ser 23 de junho, é melhor anoitecer, né? Anoitecer para noite, para você observar a oeste o planeta Mercúrio. E aqui a oposição, Júpiter em oposição em 10 de junho. Falei muito disso, né? A respeito da posição que se encontra. Você tem lá mais acima o Sol, não está em escala, tá certo? É apenas para que a gente tenha uma noção de posicionamento mesmo, nem escala de tamanho nem de distância. Mas nessa ilustração a gente vê mais acima o Sol, essa linha reta que tem como referência o centro aqui a Terra. Não digo centro, está entre o Sol e o planeta Júpiter, aí entre os dois objetos celestes a Terra, e na sequência aqui o planeta Júpiter. Então temos um alinhamento, praticamente um alinhamento entre Sol, Terra e Júpiter, onde a gente tem a Terra entre esses dois corpos celestes, entre o Sol e Júpiter. Então a oposição, o que é? A oposição acontece quando você tem realmente um planeta externo, ou um corpo celeste externo, à órbita da Terra, como é o caso aí, Júpiter tem uma órbita externa, está fora em questão de posição mesmo em relação ao Sol, e a gente tem aqui a percepção entre a posição do Sol e Júpiter, onde ele fica 180 graus em relação ao Sol. Então, como eu falei, no momento em que o Sol se pôr a oeste, logo no sentido oposto que você olhar, estará na noite da oposição em 10 de junho o planeta Júpiter a leste. E aqui a gente percebe esse alinhamento aí que se dá quanto à oposição. Também essa ilustração está no site com as informações. E aqui, já no encerramento do vídeo, para quem está aqui até o final, vou mostrar aqui o registro, a passagem da Estação Espacial Internacional, a ISS, em frente ao Sol. Ela vai aparecer aqui no ponto das 4 horas, como fosse um relógio, aqui, ó, passando pelo centro e chegou até o final. O vídeo vai repetir. Peço também, se possível, para que assista esse vídeo onde tem algumas informações quanto ao registro, né? Algumas, ou melhor dizendo, mais informações, porque está bem completo a descrição e o que está presente no vídeo. Pronto, ela vem e vai atravessando o Sol. É um registro bem único, raro, porque você tem que estar numa faixa de visibilidade bem restrita ali, algo no dia do registro onde eu estava, a faixa tinha apenas 4 km, então é bem restrito perante todo o território. Então você vê aqui, ó, ela atravessando. Ela é esse, não é bem um pontinho, né? Parece um manchadozinho, mas se você observar com atenção, justamente aqui nessa posição das 4 horas, como se fosse um relógio, ela tem a sua silhueta característica, né? Aquela silhueta característica. Ela passa pelo centro. Perdão, passa pelo centro não. Passa transverso aqui, né? E atravessa o disco solar. Aí novamente esse registro bem único assim da passagem, o trânsito da ISS pelo disco solar. Novamente aqui. E acreditem, é uma velocidade
imensa. Aqui a gente tá vendo lento? Não. Esse aqui é um vídeo em câmera lenta. Tá no modo câmera lenta e aqui eu configurei para que ele ficasse a metade dessa velocidade. Vou até reduzir mais. Vai ela passando. Para que na próxima passada você consiga notar essa movimentação. Então, vou passar aqui novamente para que você veja, porque ficou tão lento que iria demorar para chegar no final e reapresentar. Como eu disse, ela aparece aqui por volta do ponto das 4 horas no relógio analógico. Vai aparecer daqui a pouco, porque como está muito mais lento agora, para que você note ainda com mais atenção. Havia algumas nuvens, pronto, ela aqui aparecendo, o máximo, e depois até atravessar o disco solar. Havia nuvens no momento do registro, na ocasião do registro, e dá até para notar essas nuvens passando, então o sol não estava 100% limpo. E eu utilizei uma câmera de smartphone no modo câmera lenta, para poder registrar com mais quadros esse registro, porque ela passa muito rápido. Diria um pouco ali próximo de um piscar de olhos, um pouco mais demorado que um piscar de olhos. E é bem rápido. No momento que eu estava vendo no display do telefone, eu percebi que ela passou e eu, eufórico, claro, um registro desse único, lá vai ela passando. E é algo incrível mesmo notar a velocidade com que ela passa e também, claro, conseguir registrar esse fenômeno raro que é a passagem da Estação Espacial Internacional, ISS, em frente ao Sol. Então esse vídeo pode ser visto aqui no canal e tem mais informações, tem justamente com velocidades diferentes para que a gente perceba isso. E também peço a você gentilmente que deixe o gostei para que mais pessoas cheguem a ver esse vídeo, conhecer mais sobre esse raro fenômeno. Está aqui ela novamente, quadro a quadro, até atravessar essa fatia aí do disco solar. Naquele momento eu falei centro, não, passando pelo centro, não, era transverso, não passa pelo centro, é transverso. Aqui é o disco solar e realmente é um contentamento muito grande poder partilhar com vocês esse registro, para quem acompanha, para quem também gosta muito de registrar as passagens da ISS no céu. No caso desse é uma passagem, mas se nomeia mais como trânsito, porque ele está passando pelo disco solar. Há também o trânsito lunar da ISS, quando ela passa ali na frente, em frente ao disco lunar. Isso aí vai depender também até da fração, né, iluminada da Lua, que é bem interessante de ver. É um registro feito de uma forma planejada. Você tem que saber a ocasião para ver se você vai estar naquela posição. Aqui foi uma grande coincidência porque eu me desloquei aqui alguns metros, porque tem situações que você tem que deslocar dezenas de quilômetros até centenas para poder estar nessa estreita faixa de visibilidade do momento em que a ISS atravessa o disco solar, no caso do Sol e também no caso da Lua. Então, tem vários fatores que tornam esse fenômeno raro por conta justamente disso, porque tem que coincidir essas posições do observador, da câmera, o tempo limpo e o Sol ali presente no céu, todas as circunstâncias favoráveis para o registro. Então, com muito contentamento e satisfação, partilho com vocês esse registro e peço para que vocês assistam ele aqui no canal. Bom,
Eu vou ficando por aqui, agradeço. A live foi um pouco mais longa, mas agradeço imensamente a você que acompanha as transmissões, interage nos comentários aqui também no YouTube, que assiste, que visita o site do AstroPE, astrope.com.br, também visita a página, já nos segue no Instagram e agradeço imensamente, muito obrigado a vocês que sempre estão acompanhando e ajudando a divulgação da astronomia realizada por nós aqui do AstroPE. Muitíssimo obrigado e até a próxima live, até a próxima transmissão. Tchau.